Nem está chegando o nosso horário. O som tá bom, né? Para todo mundo. Tá sim. Nós vamos iniciar aqui os nossos estudos. Boa tarde para todo mundo. Hoje, dia 2 de maio de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para darmos início ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, e nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E realmente os estudos do Livro dos Espíritos são estudos extraordinários, não é? São estudos realmente muito importantes. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para o meu amigo Menezes fazer a nossa prece de abertura. Menezes, você pode fazer a prece, por favor? Liga aí seu microfone e faz a prece para a gente. Deus Pai, querido Mestre Jesus, e a você, Maria de Nazaré, que nos envolve com o seu manto de luz, Francisco de Assis, Jesus Gonçalves e todos os amigos da espiritualidade, neste momento estamos todos reunidos, encarnados e desencarnados, para mais um estudo. Toda aquela orientação que a espiritualidade mandou para nós, para que possamos desenvolver através de estudo e de conhecimentos e pôr em prática a cada dia. Ficamos agradecidos por mais um encontro. Todos aqui reunidos através das tecnologias e que a espiritualidade está emanando a cada residência de cada um que está participando do estudo. E a nós, Senhor, ficamos gratos por mais uma vez. Ficai conosco sempre na tua graça, hoje e sempre. Graças a Deus. O som não está saindo não, Rose. Eu queria que vocês pegassem os seguintes livros. Evangelho, Livro dos Médios, Lampadário Espírita. Eu ia mandar listinha, esqueci. Se tiverem também aquele da Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, olha lá, ó. Evangelho, Livro dos Médios, a Gênese, que é do Pentateuco. Evangelho, Livro dos Médios e a Gênese. O da Joana, Lampadário e Jesus à luz da psicologia profunda. Tá? Então, esses dois da Joana. E você diz Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, Evangelho segundo o Espiritismo, Lampadário Espírita, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, quem tiver esses dois livros. E do Pentateuco, o Evangelho, Livro dos Médios e a Gênese. Evangelho, Livro dos Médios e a Gênese. Tá? Boa tarde. Eu estou falando aqui dos livros de apoio. Quem tiver esses dois, ó, Lampadário e Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Quem tiver esses dois pode pegar. E também Livro dos Médios, o Evangelho e a Gênese. De Kardec é o Evangelho, Livro dos Médios e a Gênese. 3 de Kardec. Evangelho, Livro dos Médios e a Gênese, e Lampadário Espírita e Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E que eu esqueci de falar antes,
E aí acabei... Então, esperar a Denise voltar. Que era para eu ter falado antes, mas eu esqueci. Oi, Rose, fala para mim em que capítulo tá, por favor, que eu me perdi aqui. No Livro dos Espíritos, questão 180. 180 de O Livro dos Espíritos. Então, quem tiver Evangelho, a Gênese e Livro dos Médiuns, nós vamos usar. Evangelho, a Gênese e Livro dos Médiuns. E da Joana, Lampadário Espírita e Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Que é esse daqui. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda e Lampadário Espírita. Lampadário Espírita é esse aqui. Mas a Gênese, Livro dos Médiuns e o Evangelho. Eu também, aí relembrando aqui, eu mandei para vocês essa semana 2 propagandinhas, uma avisando que assim que terminar o estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos começar a estudar o livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, e falei também que o horário vai ter que ser antecipado em 1 hora. Em vez de começar às 17, vai começar às 16 horas. Isso vai facilitar para muita gente. E aí, às 17... Mas todo dia, todo estudo vai ser às 16 ou só esse? Toda sexta-feira. Por enquanto, sexta-feira, tá? Porque a Gênese é na sexta. Então, na sexta-feira, o estudo vai começar às 16 horas. Aí, as parábolas vão passar para as 17. E o nosso lar para 18 horas. Então, vai descer 1 hora. Por enquanto, de sexta-feira, né? Que nós vamos antecipar em 1 hora. E na quarta-feira, no horário que eu mandei das 19h50, nós vamos ter o estudo das obras de Emmanuel. Que o primeiro livro, Emmanuel. Devemos começar dia 11. Dia 11, que é sem ser essa quarta-feira agora, a outra, dia 11, é que nós vamos começar a fazer o estudo do livro das obras de Emmanuel, que é o livro Emmanuel, tá? Que esse estudo é novo. E o da Obsessão e Desobsessão vai entrar no lugar do Livro dos Médiuns. Bem, passamos todas as informações. Vamos agora dar início ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Questão 180, que está na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências, subitem encarnação nos diferentes mundos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que ele aqui tinha? E os espíritos respondem: sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, a inteligência, o aprendizado, gente falando assim de uma forma muito clara, o aprendizado é meu, o conhecimento está na minha memória, na minha mente. Acontece que o véu do esquecimento aqui na Terra, ele cobre uma quantidade da minha memória. Porque quando eu encarno, eu tenho o esquecimento. Nós sabemos disso. Nós temos o esquecimento. Então, esse véu do esquecimento, ele vai cobrir uma quantidade da minha memória. Vamos dar uma olhadinha na questão 172, só para a gente ver as questões que envolvem o véu do esquecimento. Questão 172 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Eles não. Vivemos em diferentes mundos.
as que aqui passamos, quer dizer, aquelas que nós passamos aqui na Terra, não são as primeiras nem as últimas, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, nós sabemos que, quando nós encarnamos, quando nós vestimos um corpo de carne, nós temos o processo do esquecimento. E isso vai prejudicar, quer dizer, não vai nos permitir ter a nossa memória tão clara quanto antes. Então, não é que a inteligência se perca, a memória é que não vai estar acessível. E essa memória é a tal da memória reencarnatória, a memória do espírito. Essa nós não podemos perder. Quando nós reencarnamos nesse corpo denso, eu só vou mostrar o que na conjunção união espírito-carne, a estrutura orgânica prevalecer. Só o que a estrutura orgânica permitir é o que eu vou conseguir mostrar. Porque nós sabemos que há limitações na estrutura orgânica. E tem pessoas que reencarnam com a estrutura orgânica levemente problemática. Olha a questão do cérebro. Aquelas pessoas que tiverem alguma limitação do campo de vista orgânico, na região do sistema nervoso, na região do cérebro, essas então não vão conseguir fazer com que essa memória fique explícita. Vamos dar uma olhadinha também nas questões 367, 367, influência, que trata da influência do organismo. Está na parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Na questão 367, Kardec pergunta: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Os espíritos respondem: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, quer dizer, unindo-se o espírito à matéria, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Conhecimento, faculdades, isso é do espírito. Aí na questão 368, após a sua união com o corpo, pergunta Kardec, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, as manifestações do espírito não são as mesmas quando ele está encarnado. Por isso, Kardec quer deixar claro a diferença entre estar na carne ou fora da carne. Então, quando eu estou encarnado, as minhas manifestações não são as mesmas de quando eu estou fora do corpo. Quando eu estou no desdobramento, você quer ver um exemplo simples? Quando nós estamos no desdobramento do sono e você lembra, você sabe que você muitas vezes levita. As pessoas que de repente têm alguma lembrança de um sonho, de um desdobramento, ela lembra que ela fica fora do corpo, flutuando, que ela vê até o corpo, ela lembra de coisas que ela faz às vezes no plano espiritual. Então, são manifestações do espírito que quando eu estou no corpo eu não consigo realizar. É o que ele está falando aqui. O exercício das minhas faculdades vai depender dos órgãos que me servem de instrumento. E a grosseria da matéria sempre enfraquece o exercício dessas faculdades. Questão 368A. Assim, diz Kardec,
O invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito. Isso foi o que os espíritos disseram para ele. Aí ele pergunta, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? E aí os espíritos falam, é como o vidro muito opaco. Você tem uma janela com o vidro está embaçado, sujo, você não consegue ver verdadeiramente o que está do outro lado. O vidro o vidro sujo não vai permitir que você veja as coisas com nitidez. Aí tem a notinha. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso, olha o que diz Kardec, sobre um corpo nele mergulhado, a qual tira a liberdade dos movimentos. Aí a gente lembra da areia movediça, né? Se caiu na areia movediça, a pessoa perde os movimentos. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Então, Kardec faz a pergunta de uma outra forma. Percebe a pergunta de Kardec? Ele faz uma pergunta, ele utiliza a resposta dos espíritos e faz uma pergunta com a resposta dos espíritos. Muito inteligente. Ele pega a resposta dos espíritos e usa como pergunta. E aí eles dizem, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação essa que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho, o estado da ferramenta própria à sua execução. Você pega uma enxada que está meia cega, vai capinar um jardim. Maior dificuldade. Agora, dá uma limada nessa enxada. Uma beleza. Pega uma faca e vai cortar uma faca cega, vai cortar um bife. Cortar. Fica difícil. Aí você passa, né? No amolador de faca, quando você passa assim, ó, você diz até assim, tem que tomar cuidado pro dedo não ir junto, porque ela corta que é uma beleza. E a 300... Então, Rose, então um espírito, um encarnado, vamos dizer assim, que vem com a idiotia, ele pode ser um espírito mega inteligente, com uma capacidade, mas ele vem com um órgão, o cérebro deficiente, que não pode manifestar. Perfeitamente. Uma vez eu estava lendo uma obra onde falava o seguinte, que muitos espíritos que usaram espíritos de grande inteligência, vamos jogar lá para cima, né? Esses grandes cientistas, né? Mega inteligentes, que descobrem coisas fantásticas aí, quando usam ou oferecem a sua inteligência para o mal, e a gente sabe, tem um monte. Quando você vê drogas sintéticas, não estou dizendo remédios, não, tá? Estou dizendo drogas que levam as pessoas à loucura, né? Como a heroína, cocaína e outras coisas por aí. Isso é feito por um farmacêutico comum? Claro que não. Quando a gente vê essas bombas, que a gente vê daí esse negócio aí dessa guerra, de vez em quando o cara usa assim, um armamento especializado que chega lá e mata todo mundo e ninguém vê chegar nem escuta o barulho. Isso é feito por quem? Por um mecânico dali da esquina? Não. São cientistas. São projetistas. Porque para fabricar uma arma tem que ter um projetista, não é? Então são projetistas especializados em armamentos bélicos. Tem que ser um cara muito inteligente. Para fazer um avião quase invisível, que tem, né? Um avião que eles dizem que é quase invisível, que lança as bombas adoidado. Esses que fazem essas drogas que deixam as pessoas tão alucinadas que elas se tornam até canibais. Elas se comem, é uma coisa terrível. E outras coisitas mais que a gente tem por aí, é alguém de memória limitada que faz isso? De inteligência limitada? Claro que não.
Um sujeito que comercializa, que comanda, comercializa o mercado das armas de fogo, que viaja o mundo inteiro vendendo armas de fogo, é um vendedor de sapato na sapataria ali da esquina? Claro que não. São pessoas de grande inteligência, grandes estrategistas. São pessoas que estão usando a sua inteligência para a destruição da raça humana. Muitas vezes, esses irmãos, em encarnações futuras, podem, não são todos, mas alguns, podem reencarnar com limitações na expressão da sua inteligência. Com problemas, como você falou, da idiotia, das doenças que eles chamam, né? Deficiências, porque uma vez eu estava vendo as Olimpíadas Paralímpicas e o atleta disse: nós temos que ser chamados de deficientes. Esse é o termo correto. Então, eu sou um deficiente visual, o outro é um deficiente físico, ele usou a palavra deficiente. Então, muitos nascem com deficiências na estrutura cerebral. Eu já recebi um companheiro desse numa mesa mediúnica, que era de uma instituição de crianças com deficiência. E ele, durante o sono, ele esteve na nossa mesa. E ele falou que ele disse que estava, entre aspas, dormindo preso num corpo que não permitia que ele se expressasse. Que ele era inteligente, mas ele não conseguia, porque ele tinha paralisia cerebral. Entendeu? Então, não é o espírito que tem paralisia cerebral, ele está muito bem, obrigado. Mas ele tem uma limitação na estrutura orgânica. Para, de repente, ele valorizar a sua inteligência. Deve ser um sofrimento muito grande, principalmente se o espírito é vaidoso, orgulhoso. Né? Se o espírito compreende o porquê, tudo bem, mas e quando ele não compreende? Porque não é porque ele nasceu com essa deficiência que ele já está transformado, se tornou um espírito humilde. A gente sabe que não é assim. Então, muitos se rebelam. Então, o que ele diz aqui? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. São os órgãos que permitem que a alma se manifeste quando ele está na carne. Eu com o microfone aí ligado, por isso que deu esse choquezinho aí. Acho que é o Menezes. Às vezes não dá problema, às vezes dá. Então, aí ele diz: manifestação que se acha subordinada, quer dizer, essa manifestação vai depender do desenvolvimento, a manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Aí na 370, da influência dos órgãos se pode inferir, quer dizer, analisar a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. Aí ele diz: não confundais o efeito com a causa. Tá? Então, olha só. A pergunta da influência dos órgãos se pode deduzir, vamos dizer, a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e quer dizer, entre o desenvolvimento do cérebro e os das faculdades morais e intelectuais. Ele diz: não confundis o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades. Não é o órgão que dá a minha inteligência. Tá? Não é o órgão que dá a minha inteligência. E sim a minha inteligência que impulsiona o desenvolvimento dos órgãos. É a minha inteligência que impulsiona o desenvolvimento dos órgãos. É mais ou menos assim, por exemplo, uma pessoa
ela não sabe ler e escrever. Então, ela começa a exercitar. No caso, a leitura. Ela não sabe ler. Então, ela começa a exercitar essa inteligência. O exercício da inteligência vai fazer com que meus órgãos se desenvolvam, tá? Então, eu exercite se nesses órgãos não tiver problema nenhum. Não tiver problema nenhum. É mais ou menos assim, você tem um carro e deixa o carro jogado no fundo do quintal, não liga o motor, não dá uma voltinha com ele, o que vai acontecer com o passar do tempo? Ele vai enferrujar, ele vai ficar emperrado. Então, de vez em quando, você tem que ligar o aparelho lá. Entendeu? Então, você vai, como ele diz aqui, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que vão impulsionar o desenvolvimento do órgão. Se o cara é um pintor, é um escritor, é quando ele exercita a sua inteligência que vai fazer com que ele vá aprimorando o toque do pincel, a pincelada. Isso é com a inteligência que vai aprimorando tudo isso. Agora, se o órgão tiver uma limitação, aí fica complicado. Tá? Então, vamos voltar aqui à questão 181. Então, a gente, resumindo, a gente pode dizer, o conhecimento é sempre do espírito. E esse é inalienável. E mesmo esse espírito que a Carmen falou, que nasce com uma idiotia, nessa encarnação, ele não consegue expressar a sua inteligência. Mas na próxima, quando ele tiver, né, resolvido os problemas dele, essa inteligência se manifestará. Então, aquele que nasce com uma deficiência nessa encarnação, amanhã, numa próxima, poderá ser um médico, um engenheiro, um professor, porque ele não terá mais a limitação orgânica e a inteligência é dele. Tá? Então, já ficou bem claro. Vamos na questão 181. Diz assim, Kardec pergunta, os seres que habitam os diferentes mundos, os planetas, os mundos, né, no universo, têm corpos semelhantes aos nossos? Olha só a resposta, presta só atenção na resposta. É fora de dúvida que tem corpos. Percebeu? Olha a pergunta de Kardec. A gente tem que prestar muita atenção na pergunta. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos. Aí Kardec completa. Semelhantes aos nossos? Mas olha a resposta. É fora de dúvidas que tem corpos. Ele não disse semelhantes aos vossos, porque Kardec pergunta isso. A gente tem que prestar atenção na pergunta e na resposta. Kardec quer saber se os espíritos que habitam outros mundos têm corpos iguais aos nossos. E eles dizem, é fora de dúvida que eles têm corpos. E eles param por aí. Eles não dizem parecidos com vocês. Eles têm corpos. Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então, o espírito tem que estar revestido de um corpo para atuar sobre a matéria. Que tipo é esse corpo que o espírito pode estar revestido? Não sei. O dos outros mundos? Não sei. Não sei se é semelhante, se não é semelhante ao meu. Eu sei que ele tem um corpo. Aí ele diz aqui, ó, esse envoltório material, porém,
é mais ou menos material. Não é igual a essa matéria que você conhece. É mais ou menos material. Aí ele diz aqui, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos daquele local, daquele mundo. Então a gente já percebe que para cada mundo tem um grau de pureza estabelecido. Porque ele diz, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai. Isso está lá, não precisa vocês pegarem, não. Eu só vou ler aqui, rapidinho. João, não precisa vocês pegarem, não. João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Está aqui, ó, João 14, de 1 a 6. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, olha aqui, ó. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu me for e vos estiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ele deixa bem claro isso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, você poderia botar assim, João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Pronto. Está lá, não há dúvida nenhuma sobre o que ele disse aqui, né? Quando ele diz, por quantos há muitas moradas da casa de meu Pai. Sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. É interessante que aí a gente vai ver, olha aí o ensinamento evangélico, não é? João disse isso muito antes no livro dos Espíritos ser publicado. E a espiritualidade, ó, faz lá o link, o que o mestre falou. Então, essa é a diferença que assinala, é a diferença que, entre os mundos que temos de percorrer. Que o nosso envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. E aí ele diz aqui, alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Outros, no entanto, mesmo não se dá. Então, alguns têm essa consciência, mas outros não têm, não sabem disso. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 3, item 8. Evangelho, capítulo 3, item 8. Diz assim, há muitas moradas na casa de meu Pai, o capítulo 3. Item 8, instruções dos espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluto. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomando a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Então, olha aí, ele aqui foi tão, eu achei que ele foi tão assim, direto, olha só, tomada a Terra por comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Então, se você quer saber o que é o mundo inferior, olha para o planeta Terra. Meu Deus! A gente fica até chocada. Supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens,
ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma das suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Porquanto, eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. É difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Então, quando você vê ou ouve falar de um espírito puro, o máximo que a gente pode imaginar, que nós só tivemos contato com um, foi Jesus, é difícil olhar para Jesus e imaginar que ele já foi um espírito primitivo. Não é? É difícil. Um espírito primitivo num planeta que eu nem imagino qual seria, no mundo, mas foi. Porque é da lei. Ninguém foi criado puro. Todos foram criados simples e ignorantes. Então, quando a gente olha para um espírito assim, de alta envergadura, é difícil imaginar que ele foi um espírito de um bárbaro. Mas foi. Mas a ascensão foi feita através daquele esforço que todos nós fazemos, para nos melhorar. Vamos dar uma olhadinha na questão 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Olha, a pergunta de Kardec. É-nos possível conhecer exatamente, quer dizer, em todos os pormenores, o estado físico e moral dos diferentes mundos, das diferentes moradas do universo? E eles dizem, nós espíritos superiores, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Então, como isso aqui é um livro público, vai ser divulgado ao público, ele não pode fazer essas revelações. Talvez, se fosse somente a Kardec, ele pudesse até avançar na revelação. Mas como ele sabe que Kardec vai publicar, eu não posso falar tudo, porque nem todo mundo compreenderia. Não precisa de muito, né? Quando o Livro dos Espíritos veio a lume, o escândalo que foi. As acusações que Kardec recebeu. Então, imagine se eles avançassem nas revelações. Aí tem a notinha aqui. Aí essa nota é de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita,
torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseira se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Então, olha só, à medida que o espírito se purifica, então, a elevação do nosso perispírito vai depender da purificação do espírito. Conforme o espírito se purifica, o seu perispírito vai se sutilizando, né? E é o que ele diz: o corpo que o reveste, o corpo que reveste o espírito. Ele não está falando desse corpo aqui, não. Ele está falando do perispírito. Olha só. À medida, olha o que Kardec diz, que o espírito se eleva, se purifica, o espírito se eleva, o corpo que o reveste. O corpo que reveste o meu espírito é o meu perispírito. Tá? O corpo que o reveste, que é o meu perispírito, se aproxima igualmente da natureza espírita. Se aproxima da natureza do espírito. Espírito elevado, tá? Ele se aproxima da natureza do espírito. A gente tem que prestar bem atenção nisso. Torna-se-lhe menos densa a matéria que forma o perispírito, tá? E deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseira se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Deixa o livro dos Espíritos aqui, vamos pegar o Evangelho de novo? Vamos lá no capítulo 3, item 9. Capítulo 3, item 9. Há muitas moradas na casa do meu pai. Item 9, do capítulo 3, diz assim: nos mundos que chegaram a um grau superior, tá? Capítulo 3, item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre, tá? E não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados sentidos são aptos a percepções. Aqui neste mundo, a grosseria da matéria obsta. Aí eu vou pular lá para o final, tá? Para o final não, para o próximo parágrafo. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Olha só, a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. E nós, no caso, temos uma infância, de certa forma, um pouco mais longa. Por quê? Porque o desenvolvimento dos nossos órgãos é mais lento. Já nos mais desenvolvidos, o desenvolvimento do corpo é mais rápido. E a infância é menor, é um tempo menor. A nossa infância praticamente vai do momento que a gente nasce até os 10, 11 anos lá, é mais ou menos aí. Entre 0 a 10 anos, 11 anos. Por quê? Porque a nossa matéria oferece muita resistência ao espírito.
é uma matéria mais densa, oferece muita resistência ao espírito. E aí o desenvolvimento dos nossos órgãos será mais demorado. Nos espíritos, né, mais adiantados, a matéria oferece pouca resistência ao espírito. Isso vai tornar rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Então, eles vão viver mais anos do que nós. Interessante isso, né? Porque eles não terão não terão necessidade de muitos cuidados, nem passarão por muitas intempéries, muitas angústias. Então, a vida se torna muito mais longa que na Terra. Então, a gente percebe, isso aqui é uma informação muito importante aqui no Livro dos Espíritos. Quanto mais material o corpo, mais ele oferece resistência à ação do espírito. E mais os órgãos demoram a se desenvolver. Muito interessante isso. Vamos voltar agora à notinha de Kardec, que a gente parou na notinha no meio. Vamos voltar à notinha de Kardec. Ele diz aqui, ó, o espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. Então, olha só, da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede de lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto, os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano aos seus semelhantes. A intuição que seus habitantes têm no futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente sem temor, como simples transformação. Então, ninguém tem medo da morte. Não, a morte é um processo de transformação. Eu preciso de um corpo novo. Então, esse meu corpo já está deficitário. Então, eu preciso de um instrumento novo. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, nós vimos isso, menos resistência ele faz ao espírito, né? Então, quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro espírito, menos paixões a miná-lo. E é essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia o sofrimento. Nesse livro, Lampadário Espírita, quem tiver aí, capítulo 22, capítulo 22, deixa eu contar aqui os parágrafos. 1, 2, 3, 4. Quinto parágrafo. Capítulo 22, quinto parágrafo. Diz assim, o capítulo 22 é mundos e mundos. No quinto parágrafo diz assim, as moradas da casa divina se multiplicam em infindáveis escalas de progresso. Esse livro, Lampadário Espírita, é de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, as moradas da casa divina se multiplicam em infindáveis escalas de progresso. Mundos primitivos, em elaboração, onde o estado de ignição funde metais que convulsionam a própria estrutura. E mundos sublimes, onde o amor e a plenitude da felicidade transcendem o conhecimento da mente humana limitada.
esferas de provações rudes e expiadoras, e celeiros regenerativos, habitações de progresso e lares de santificação, disseminados pelas galáxias, por isso que está lá em João 14, capítulo 14, versículo 1 e 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Esferas de provações rudes e expiadoras, e celeiros regenerativos, habitações de progressos e lares de santificação, disseminados pelas galáxias, acenando ao espírito em lutas aflitivas, paisagens de perene ventura, longe das sombras dos sofrimentos e da morte. A semelhança de países, cantões, cidades e aldeias de um mesmo continente, em que diversas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral se observam. Os mundos dos espaços siderais são instâncias do reino de Deus, esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Então, a Joana diz aqui, né, que os mundos, essas moradas dos espaços siderais, são instâncias do reino de Deus, esperando por nós, viandantes, quer dizer, viajantes, em marcha para a perfeição. Então, quando a gente caminha, viaja, se a viagem é muito longa, por exemplo, eu vou daqui para o Rio Grande do Norte. Imagine que eu vá de ônibus ou de carro. Não vai ser num dia só que eu vou chegar lá, não é verdade? Pelo menos de ônibus, umas 2 noites eu vou passar na estrada. De carro, até 3. Então, eu vou ter que ir parando em pousadas, não é? Em hotéis, para passar a noite. Então, eu viajo tantas horas, numa paradinha, me hospedo no hotel, passo uma temporada ali, uma noite, de repente, se o hotel é bom, tem a piscina, vou ficar aqui um pouquinho mais. Se eu não tenho tanta pressa em chegar ao meu objetivo, daqui a pouco eu pego a estrada de novo, daqui a determinada hora eu vou dar outra parada, até que eu alcance o final da minha viagem. É o que ela diz aqui, né? Mundos dos espaços siderais são instâncias que são pousadas, né, do reino de Deus, esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Nós estamos fazendo uma viagem. Às vezes, quando a gente tem que dar uma parada em algum lugar, para dar uma revigorada, e depois seguir adiante. Maravilhoso esse texto, né? Vamos agora na questão 183. Kardec pergunta: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Este obtusa quer dizer aonde o espírito não possa mostrar o seu pleno conhecimento, não é? Porque, como ele falou anteriormente, ele disse que em alguns mundos essa infância ela é muito curta, quase nula, né? Ele disse, ela é muito curta, se eu não me engano, foi aqui no Evangelho, quase nula, já que na Terra é uma infância longa, né? Aqui, ó, ele diz aqui, ó, no capítulo 3, no 9º parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele diz assim, ó, a pouca resistência, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, tem 9. No penúltimo parágrafo, ele diz, a pouca resistência que a matéria oferece ao espírito, já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta, ou quase nula. Opa, quase nula não quer dizer que não existe infância. Ele diz que ela é tão curta que parece que não tem. Ele usou a palavra quase nula. Ele não disse, ela é nula. Ele disse, quase nula, quer dizer, quase, ou melhor, parece que não tem, de tão curta. Mas ela tem, só que ela é quase nula. E aqui ele diz,
Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo, nesse sentido de não ter quase, não se perceber o desenvolvimento pleno do espírito. Entendeu? Então, em toda parte a infância é necessária, mesmo nesses mundos onde ela é quase nula, tá? Então, mesmo no mundo, eu vou até estou anotando aqui, onde ela é quase nula. Então, mesmo nesse mundo, eu gosto de anotar, porque depois a gente vai fazer esse estudo novamente em algum lugar e a gente tem informação. Então, ela é necessária, mesmo nos mundos onde ela é quase nula. Ela é necessária. Então, tem infância? Tem. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passa a habitar? Aí ele diz, nem sempre. Então, ele disse o quê? Pode ser que você possa escolher. Pode ser que você possa escolher. Ele diz, nem sempre. Ora, se ele diz nem sempre, tem exceção. Né? Tem exceção. Então, alguns espíritos, por algum motivo, isso vai depender da evolução, é claro, de repente ele até possa escolher. Mas ele diz, nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele. E pode obtê-lo se o merecer. Né? Se o merecer. Então, vai depender o quê? Da evolução. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de evolução desses espíritos. Aí a gente percebe, né, uma coisa, como é importante o tal do grau de evolução, né? Dá uma série de privilégios aos espíritos. Dá uma série de privilégios aos espíritos, que diz aqui, ó, nem sempre pode pedir. Agora, pode ser que lhe seja permitido ir para este ou aquele mundo e pode até obtê-lo se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para o espírito depende do grau de elevação deste. Então, é um passaporte maravilhoso, né? 184A. É a pulseirinha VIP, né, Rose? Pulseirinha VIP. É a pulseirinha VIP. A gente chega àquela conclusão. Então, o pulo do gato está no seguinte, conquistar a tal da evolução. O pulo do gato é esse. Conquistar a tal da evolução. Porque aí eu ganho o quê? A minha pulseirinha VIP, que não me permite tudo, mas me facilita muitas coisas. Me facilita muitas coisas, né? Então a gente começa a perceber. Opa, tem uma coisa aí que vai tornar a minha vida bem mais agradável. É conquistar a tal da evolução do espírito. E na 184A, Kardec pergunta, se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? A pulseirinha VIP, o grau da elevação. Se ele não pedir nada, o que vai determinar o local onde ele vai estar? A pulseirinha VIP, o grau da sua elevação. É automático. Ele não precisa nem pedir. Ele já sabe que ele vai para bons lugares, a não ser, é claro, se for solicitado a ele cumprir uma missão. Né? Mas, de forma natural, ó, é localização automática, mundo de elevação. Agora eu vou pegar o livro da Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Pereira Franco,
Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Tem um capítulo desse livro chamado Diversidade de Moradas. Diversidade de moradas. Eu vou dar uma contadinha rápida aqui nos parágrafos, que eu não contei. 1, 2, 3, 4. Olha, eu acho que é 21º parágrafo. Eu acho que é no 21º parágrafo, tá? Eu acho que é 21º parágrafo. Ele diz assim, contem aí rapidinho e vamos ver se é isso mesmo. 21º. Mundos, sim. Vê se é o parágrafo 21. Mundos, sim. É sim, É esse mesmo? é o parágrafo 21. Isso. Página, nesse livro aqui, página 37. Perfeito, página 37. Então, diz aqui, mundos, sim, existem, que podem ser considerados mundos infernais, né? Tendo-se em vista as condições de habitabilidade para onde são recambiados, quer dizer, levados, os espíritos calcetas e renitentes, que sintonizam com o seu psiquismo, o psiquismo desses mundos infernais, ali depurando-se dos instintos mais aselvajados, porém, ascendendo depois a outras instâncias purgatoriais menos severas e mais compatíveis com o programa de desenvolvimento espiritual, até alcançar aqueles que são felizes, onde não mais existem dores nem vazios existenciais, infortúnios ou ambições inúteis. Então, a Joana está dizendo aqui, mundos sim existem, que podem ser considerados infernais. Imagina, né, um mundo infernal. Não é infernal porque ele está pegando fogo, não, gente. É porque a vida lá é dura. E ele diz, tendo-se em vista as condições de habitabilidade para onde são recambiados os espíritos calcetas são rebeldes e renitentes, que sintonizam com o seu psiquismo, sintonizam com o psiquismo desses mundos infernais. Ali, nesse mundo infernal, ele vai se depurar dos instintos mais aselvajados, porém, ascendendo depois, quer dizer, se elevando a outras instâncias purgatoriais, ele passa do mundo infernal para o outro menos infernal, tá? Há outras instâncias purgatoriais menos severas e mais compatíveis com o programa de desenvolvimento espiritual, conforme a pulseirinha dele vai melhorando a sua cor, até alcançar aqueles mundos felizes, onde não mais existem dores nem vazios existenciais, infortúnios ou ambições inúteis. Então, deixa até aberto nessa página aí, gente. Esse livro que a gente vai voltar rapidinho aí. Vamos dar uma olhada no item 185. O item 185, Kardec pergunta, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não, claro que não. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Claro que não. O nosso estado físico e moral não será o mesmo que nós temos aqui na Terra, ad eterno. Não é? É isso que está perguntando. Claro que não. Nós não teremos sempre esse corpo materializado e nem o estado moral nosso será sempre esse que nós temos hoje.
Claro que não. Como também no passado ele não era assim. Ele era bem mais degradado. Hoje já está, como diz Paulo, né? Graças a Deus que eu já sou o que sou. Amanhã seremos melhores. Então ele diz aqui, não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Todos os mundos foram igual ao nosso. Uma bola de fogo, que depois foi resfriando, né? Até que a vida habitasse nela. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Isso é importante. O planeta vai se tornar um paraíso quando a humanidade que habita nesse mundo se tornar boa. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia. Substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Quer dizer, aqueles que não se adequarem ao ritmo de evolução da Terra serão exilados. Porque aqui ficarão aqueles que estão caminhando para frente. E vão melhorando fisicamente, moralmente. Pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais. Então vai desencarnar, vai reencarnar, quando voltar, a nova raça, corpo físico, outro estilo aqui. Mas o espírito vai habitar esse novo corpo. Como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Voltando aqui a Joana, aqui, na página 36, mesmo capítulo, das muitas moradas, diversidade de moradas. Só que na página 36, no parágrafo 18, Jesus, no meu livro é lá no final da página 36, Jesus, homem, não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se o reino. Ele é tudo isso, viveu todas essas expressões, apontando as muitas moradas que existem na casa do Pai. Referiu-se, indubitavelmente, aos mundos habitados, que povoam o universo. Está lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. De 1 a 2, quer dizer. João, capítulo 14, versículos de 1 a 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Graças aos milhões de galáxias que surgem umas e se consomem outras, absorvidas pelos buracos negros, exaltando a incomparável e insuperável glória da criação. Quanto mais primitivo, olha só, quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar. Então, quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar, a fim de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos nele jacentes, que se vão desenvolvendo conforme os fatores mesológicos, quer dizer, os fatores do meio ambiente, e circunstanciais, guiados pelo fatalismo da evolução, porque todos vão evoluir, que nele existe, ascendendo na escala da evolução e transferindo-se de um para outro, conforme a necessidade do seu progresso, que jamais se encontra estanque, quer dizer, parado. Então, olha só, quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar, a fim de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos que no princípio espiritual existe, que se vão desenvolvendo conforme os fatores mesológicos do meio ambiente e circunstanciais, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe, ascendendo na escala da evolução
e transferindo-se de um para outro conforme a necessidade do seu progresso, que jamais se encontra estanque, que jamais está paralisado. E aqui, para a gente encerrar, Kardec faz a seguinte pergunta: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Né? Então, ele quer saber isso. Se haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. E os espíritos respondem: e mesmo esse envoltório, que é o perispírito, se torna tão etéreo, tá? Tão etéreo, que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, há mundos em que o espírito deixa de revestir corpos materiais e só tem por envoltório o perispírito. Há mundos assim. E aí é o que ele diz aqui. E o perispírito se torna tão etéreo que para vós é como se ele não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, aí pega aí o Livro dos Médiuns. Vamos pegar aí o Livro dos Médiuns. E no Livro dos Médiuns, vamos ver a questão 54, terceiro e quinto parágrafos. Livro dos Médiuns, item 54, terceiro parágrafo, que é a parte segunda, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. O terceiro parágrafo diz assim: esse segundo... Deixa eu só fazer uma anotação rapidinho aqui. Enquanto vocês estão pegando aí. Aí está lá, terceiro parágrafo da questão 54. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico, o perispírito, né? Uma comparação, condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. São as questões das doenças. Agora, o quinto parágrafo. Vamos para o quinto parágrafo da questão 54. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses, quer dizer, teorias de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar. Lembra que ele falou lá? Nem tudo podemos falar para vocês. Por ora, e por não nos anteciparmos ao tocante aos fatos que havemos de revelar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Então, aqui ele diz, ele se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Parece que não existe, mas ele diz aqui, a alma nunca está desligada. A alma quer dizer espírito mesmo. Nunca está desligado do seu perispírito. E no item 55, logo a seguir, ele diz, hão dito
que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada, porque o espírito não tem forma. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, não importa que pulseirinha ele esteja usando, se é VIP ou não, tá? O espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva da hierarquia espiritual. À medida que ele evolui, o perispírito vai se depurando na hierarquia espiritual. Então, a gente para por aqui. Semana que vem, a gente vai estudar, começar na questão 186A. Lembrando que a gente vai precisar para a próxima semana da Gênese, tá? Então, já sabe que a Gênese vai entrar aqui para a gente continuar esse estudo. Então, a gente vê quanto no Livro dos Espíritos, eles vão, no passo a passo, Kardec vai explicando direitinho, não é? Indo, voltando, perguntando de novo, para não deixar passar nada, porque Kardec não quer deixar passar nada. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria, Rosa. Fala, Márcia. Não sei se tem alguma coisa a ver com o curso, mas fala sobre o perispírito. Pode falar. Que ele pode ser deformado. Sim, sim, sim. Porque eu lembro que... Isso se chama deformação perispiritual. Então, nós trabalhávamos na mesa, nós recebemos um ovoide. Eu nem sabia o que era isso, você explicou. Foi um choque muito grande para mim, né? Eu fiquei 3 dias chorando. Mas eu não sei as situações que pode causar essa deformação no espírito. Todas essas são decorrência das questões morais. A nossa moral, né? Ou melhor, a falta da moral pode levar a deformações perispirituais. No caso do suicídio, também pode causar? Pode. Pessoas que usaram mal a sua inteligência para angariar. Quer dizer, quando o cara usa mal a inteligência, como nós falamos antes, esse pessoal que trabalha em grandes laboratórios internacionais para fabricar drogas, na cabeça dele, ele não diz assim, eu estou fazendo isso para prejudicar o outro. Não. Ele diz assim, eu estou fazendo isso para conseguir o quê? Dinheiro. Não dinheiro. Ele não pensa assim, hoje eu vou fabricar uma droga para matar, viciar, destruir as pessoas. Ele não pensa assim, ele diz, eu vou fazer, me pediram para fazer uma coisa. E isso o mau uso do livre-arbítrio, né, Rosa? Exatamente. Eu vou fazer isso para angariar para ganhar muito dinheiro. Ele não pensa, ele é tão assim, às vezes, desligado, que ele não pensa assim. Quando a realidade o surpreende, que ele diz assim, você não parou para pensar que quando você estava fazendo isso, você estava matando pessoas? Muitas vezes a pessoa vai dizer assim, não, nem pensei nessa possibilidade. Eu queria era o dinheiro. Entendeu? Ele não pensou nas consequências. Ele queria o dinheiro, o poder. Aí você entraria aí a ignorância, a ganância? Isso. Por isso que André Luiz, numa das suas obras, diz assim, conheça a realidade, para que ela não venha te surpreender no futuro. Então, nesses casos, envolvendo questões morais muito graves, leva-se a uma deformação perispiritual. Tá? E aí são coisas muito tristes, sabe? Muito difíceis. As obras de André Luiz, né? Essa coleção André Luiz, é uma coleção Missionários da Luz, né? Libertação,
Lembra do caso daquela mulher? Você, quando o chefão lá daquele local não muito agradável, Mundos Infernais, não é? Disse para ela havia matado os filhos, uma coisa assim. E ele diz para ela assim, no livro Libertação, você parece uma loba. Você parece uma loba. E ela vira uma loba, Uma né? indução hipnótica, né? E se ela não tivesse consciência culpada, ela podia virar até um beija-flor. Ela não se deixaria magnetizar por ele. Ele conseguiu isso porque ela tinha a consciência culpada. Então, ela recebeu aquela indução magnética e ela temporariamente assumiu essa posição, essa forma. É uma coisa temporária, tá? É uma coisa temporária. Infelizmente, a gente sabe, né? Às vezes eu gosto de falar isso porque, não sei, às vezes o sujeito reencarna, mas ele é tão comprometido, que às vezes, principalmente se a pessoa tem uma sensibilidade, você olha para certos indivíduos, mesmo com a cobertura da carne, você percebe algo na criatura que passa uma coisa que você olha assim, é uma forma de falar, não tenho nem como explicar isso, animalesca na criatura, uma coisa de fera. Não tem pessoas que, às vezes, mergulham no mundo da violência, dessa coisa toda, né? Da prática do mal, do prejuízo ao semelhante, e ele mergulha tão profundo naquilo, que às vezes quando ele passa na televisão, ou por algum motivo você, quem é advogado, ou juiz, ou policial, se depara com aquela pessoa, se a pessoa tiver, aí a questão da energia, né? Você sente aquela criatura, é como se você olhasse assim, meu Deus do céu, o que terá por trás dessa capa de carne? Entendeu? Às vezes a coisa é tão ostensiva, aquele perispírito está tão maltratado, que é como se isso passasse através dos ossos, dos músculos, da carne, da pele, explodisse. Né? Às vezes você muitas vezes a gente percebe, sente isso, né, Rose? da pessoa, você chega a subir que nem um gato todo. Exatamente. O coração acelera, né? Você sente até um mal-estar. São coisas. Isso. Né? Tudo causado por questões morais. Se não for você que está com problema, às vezes a minha reflexão, às vezes o problema é seu. Se não for seu problema, vai ser alguma coisa desse tipo. Pode ser, tá? E aí, são coisas que a gente transcende a matéria, né? Transcende a matéria. O olhar, né? O olhar, então, é uma coisa terrível. Você olha assim para a pessoa, né? Às vezes a pessoa olha para você, meu Deus, tem cada olhar, né? Aquele olhar frio, gelado, aquele olhar que você diz assim, nossa, você não consegue encarar aquele olhar assim, que dizem, né, que os olhos são o espelho da alma, não é? Então, às vezes, você sente aquilo, percebe aquilo, mas tudo envolve questão moral. É questão moral, tá? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não, então a gente vai dar uma paradinha agora, porque a Denise vai, quando for 18h30, ela começa com o estudo do livro do Memória Suicida, lembrando a todos, agora eu estou até colocando, que dia 11 de maio, às 7:50, inicia o nosso estudo das obras de Emmanuel. E o primeiro livro será, o título dele é
Emmanuel. Nós vamos começar a estudar as obras de Emmanuel, né? A maioria, livros, psicografias de Francisco Xavier. E quando terminar o estudo do Livro dos Médiuns, o próximo livro será Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Já mandei o cartazinho dos 2 eventos, das obras de Emmanuel, que só na outra quarta-feira, dia 11. E também queria avisar vocês que nessa sexta-feira só vai ter o estudo do Livro dos Médiuns. Parábolas em Nosso Lar não vai ter. E as epístolas de Paulo no sábado também não terá, porque eu vou viajar, eu vou para o Rio, e é muita confusão levar aquilo tudo no computador, como eu fiz da outra vez, não vai dar para levar. Então, sexta-feira só tem o estudo do Livro dos Médiuns, não tem parábola nem Nosso Lar. E no sábado não tem as epístolas. Mas na segunda eu já estou de volta, aí continuamos com o estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus todas as oportunidades que o Pai nos concede de estarmos estudando, conhecendo um pouco mais essa doutrina, para que a gente possa melhorar nossa evolução espiritual, não é? Como diz a Verinha, nossa pulseirinha VIP, que nos proporcionará muitos privilégios, mas não são privilégios que caem do céu, são privilégios que nós conquistamos com o nosso esforço e, muito suor e muito trabalho no bem. E agradecendo a Deus essa grande oportunidade, tá bom? Então, daqui a pouco a gente está de volta para o estudo do livro Memórias de um Suicida. Tchau, gente. Tchau, Rose. Aí hoje temos a nossa palestra pública, né, com a nossa irmã Vera Isaura.